Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Luiz Fernando. Estou gravando esse vídeo como de costume, que eu sempre gravo vídeos para dar uma revisão da aula anterior, tudo. Mas esse vídeo está sendo especialmente para o pessoal que faltou. Vai ser um vídeo, eu pretendo que seja um vídeo extremamente rápido, que não ocupe muito seus tempos, o tempo de vocês. Vamos continuar falando de POO, Programação Orientada a Objeto, com o pilar polimorfismo. Vimos na aula passada que, que os pilares do POO é composto por encapsulamento, herança e polimorfismo. Como a gente está falando sobre polimorfismo, na aula passada a gente falou sobre sobreposição, que é praticamente trocar um pelo outro. Pense numa forma de como fosse um livro. Cada página do livro são subclasses que herdou métodos e características da classe mãe. Cada característica, perdão, a classe mãe tem uma quantidade de características. A característica das classes filhas tem que ser da mesma quantidade que da classe mãe e com os mesmos caracteres. Ou, melhor dizendo, os mesmos tipos. Se é inteiro, se é real, se é tipo texto, se é tipo lógico, e entre outros gêneros. Imagine agora você trocando de página, folheando o livro. Todos vão ter o mesmo método e vão ter o mesmo tipo. Então, praticamente, com a mesma quantidade de métodos e com o mesmo tipo, você só troca de folha como fosse trocar as subclasses. E ele vai estar armazenando a característica ou os dados únicos sobre essa subclasse. Vou usar um exemplo aqui. Criamos, aqui tem três classes. A classe animal, a classe mãe, a classe mamífero e a classe réptil. A classe mãe, animal, ela fala de variáveis peso, idade e membro, quantidade de membros, quatro patas e vai indo. E tem seus métodos, são três métodos: como se locomove, o hábito alimentar dele e emitir som. Vamos lá. A gente fez montamos uma classe chamada mamífero, que puxou as variáveis peso, idade, quantidade de membros da variável mãe, ou da classe mãe animal. Temos uma variável própria dele, que é a cor de pelo, que é caractere. E sobrepor você colocar em cima do método. Vamos sobrepor o método, então, de como se move. E vamos colocar como correndo. E depois vamos sobrepor também um método alimentar. No começo da vida deles, eles mamentam, então por isso que são chamados de mamíferos. E vamos sobrepor também o emitir som. Eu coloquei como emitir som de mamífero. Tem vários tipos de mamífero. Vamos para a categoria réptil. Réptil, temos que colocar a variável dele, exclusiva dele, que é a cor da escama, e vamos começar a sobrepor. Mesma coisa do que o mamífero. Só que a gente só vai trocar o dado que foi colocado nele. Sobrepor como se locomove. Um réptil geralmente se rasteja. Como é que ele se alimenta? Ele come insetos, qualquer insetos, mas pode comer outras coisas. Ou, insetos não, vegetais, mas pode comer outras coisas. Emitir som de réptil. Praticamente são os mesmos métodos. Eu só troquei uma folha pela outra, como o exemplo do livro que eu passei para vocês. Bom, vamos mudar um pouco o exemplo a respeito disso. Criei uma classe animal, uma nova classe. A única método que ele tem é emitir som. E criei três novas subclasses. Subclasse de animal, mamífero. Subclasse de mamífero, lobo. Subclasse de lobo, cachorro. Eles vão herdar todas as variáveis e vamos sobrepor os métodos dele. Emitir som.
O mamífero, vamos sobrepor o emitir som. Sobrepor, publicar método, emitir som. Escreva o som que ele emite, um som de mamífero. O lobo, que também é uma da subclasse, ele também vai herdar as mesmas características da classe mãe, os mesmos variáveis e os mesmos métodos. Então, a gente vai sobrepor o método emitir som. Ele uiva. É um exemplo disso. Depois, vamos fazer a classe cachorro, que também ele puxou as variáveis e os métodos de lobo, que puxou de mamífero, que puxou de animal. Vai indo como fosse uma escada. Vamos publicar o método dele. Vamos sobrepor. Sobrepor, publicar método, emitir som. Ele vai emitir um latido. Au, au, e vai indo. Beleza? Então, praticamente, eu só estou trocando de página. Ele tem como você fazer isso, não somente nas subclasses da classe mãe, que é o animal, mas também das subclasses da subclasse da mãe. E vai indo, como fosse um diagrama de classes. Tudo bem? Bacana. Agora, vamos para a parte mais interessante, que é o conteúdo do dia. Sobrecarga. Sobrecarga. O que trabalha com sobrecarga? O nome mesmo já diz. Sobrecarga. Quando você sobrecarrega alguma coisa. É praticamente isso. Vamos colocando em cima do outro. Não substituindo, não trocando. Vamos colocar um em cima do outro. Vai sobrecarregar. Bacana. Exemplo. Aqui eu utilizei um cachorro. O cachorro, ele é um exemplo bem simples e só com esse exemplo você já consegue entender. Ele vai ter métodos, reações. Por exemplo, o método falar uma frase. Ele vai ter as suas... dependendo do que você falar, ele vai ter uma reação. Como a gente viu na aula passada, quando a gente falou do princípio do polimorfismo. Que não depende só... quando você tem uma ação, depende dessa reação para você ter uma reação. Você pode acordar num dia. Como é que você acorda o que você faz quando você acorda? Depende. Se for um dia de semana, eu acordo cedo, tomo um café, tomo um banho, me arrumo e vou trabalhar. Agora, se for num dia de domingo, eu já acordo mais tarde, tomo um banho, nem tomo café, geralmente já uno o café com o almoço. Aí é um exemplo. Depende do dia. Então, depende da ação, depende do método. Vamos lá. A ação, falar frase. Dependendo da frase, se for uma frase agradável, ele vai abanar o rabo e latir. Se for uma frase agressiva, ele já vai rosnar. Hora do dia. Dependendo da hora do dia, o cachorro de manhã, por exemplo, abana o rabo. De tarde, ele já está um pouquinho mais animado, ele já está com um pouquinho mais de energia. Então, ele abana o rabo e late. Agora, à noite, se você tentar falar com ele, ele já está com sono, está cansado, ele vai dormir, vai ignorar. Então, é um exemplo disso. Se for o dono, ele vai pegar e vai abanar o rabo. Chama ele, faz um carinho nele, ele vai abanar o rabo. Agora, se não for o dono, se for uma pessoa totalmente desconhecida, ele vai rosnar e latir, anunciando que tem alguém ali que ele não conhece. Bacana? Continuando. E isso daqui é um exemplo. Não estou falando que ele é assim. Idade e peso. Se for um cachorro novo e leve, ele é muito elétrico. Agora, se ele for novo e pesado, ele já é mais brincalhão. Agora, se ele for um cachorro velho e leve, ele só vai ficar te seguindo. Agora, se ele for velho e pesado, aí ele não vai ficar te seguindo tanto. Ele vai ficar mais ali no cantinho dele, prestando atenção em você. Isso daqui é um exemplo de como se funciona. Isso daqui é
é uma revisão e, como eu falei, também é um conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, mais aprofundadamente, o pessoal que faltou. Tudo bem? Vimos que na sobreposição tem assinatura. A assinatura tem que ter a mesma quantidade de métodos com o mesmo tipo. Aqui, não. A gente pode ter vários tipos diferentes, várias assinaturas diferentes. Por exemplo, classe cachorro, que puxou para o lobo, vamos publicar reagir à frase. Ele é uma característica. Agora, vamos colocar o método reagir ao horário e a hora em minutos. São números inteiros. Reagir ao dono, se é dono ou não, então é um modelo lógico. Reagir à idade e peso. Idade é um número inteiro, peso, a gente trabalha com número real. Então a gente não precisa ter a mesma assinatura. Porém, todos são métodos de reação. Só existe um método: reagir, reagir, reagir. Então, sempre vai ser o mesmo. Então, depende da hora, depende do lugar, vai indo. O método é o mesmo, a variável, as características desse método pode ser diferente. Vamos fazer um exemplo, então? Um exercício básico para sua casa. Tente fazer isso com um papagaio. O papagaio ele é mais tranquilo, mais de boa. Pode ser um método de reação, pode ser um método de interatividade com o ambiente. Fica a respeito de vocês. Mas, por favor, mande o resultado para mim, tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.